varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet no YouTube, Varela Show na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã até ao meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Seja bem-vindo. Hoje nós continuaremos o nosso vídeo de hoje, a nossa tarefa atual no momento, que consiste na leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos. Chegamos hoje aqui vamos continuar hoje as explicações do livro Atos dos Apóstolos, o Caminho da Missão. É o quinto livro do Novo Testamento na sequência normal da Bíblia Sagrada. Hoje já na sua sexta parte, as missões de Paulo, no seu capítulo 18, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, no capítulo 18. Vamos ver aqui. Dá um trabalhinho, mas dá certo, 18. Então, os seus 28 versículos, capítulo 18. Primeiro tópico: nascimento da comunidade de Corinto. Segundo tópico: cristianismo, subversão política. Terceiro assunto: visita às comunidades. Quarto assunto: a comunidade instrui um líder. Então são quatro tópicos no capítulo 18 do livro Atos dos Apóstolos. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 18, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 1 a 11. A fundação da comunidade de Corinto foi uma das obras mais importantes de Paulo e marcou o caminho do cristianismo para o Ocidente, entre parênteses, conforme a introdução à primeira carta aos Coríntios. Trata-se de uma nova etapa. O apóstolo rompe com os judeus e se dirige aos pagãos. A comunidade nasce na casa de um pagão e não na sinagoga. A visão mostra que a infidelidade do povo judeu dá lugar a um povo numeroso, formado de pagãos convertidos, e que nenhuma oposição poderá anular o projeto de Deus. De Corinto, Paulo escreveu as duas cartas aos Tessalonicenses, que são os escritos mais antigos do Novo Testamento. Versículos 12 a 17. Os judeus investem novamente, entre parênteses, conforme nota em Atos, capítulo 17, versículos 1 a 15, para jogar os cristãos contra o poder romano. Fazem uma acusação ambígua que lembra o processo contra Jesus. Roma reconhecia a lei judaica como lícita. A subversão contra a lei judaica seria, portanto, subversão política. Versículos 18 a 23. Enquanto os judeus o acusam de ir contra a lei, Paulo faz uma promessa que terminará de cumprir exatamente em Jerusalém. Entre parênteses, conforme Números capítulo 6, versículos 13 a 21. O apóstolo observa fielmente a lei e a religião judaicas para defender a liberdade dos pagãos em relação a elas, entre parênteses, conforme Atos capítulo 21, versículos 15 a 26. Áquila e Priscila formam o núcleo da futura comunidade de Éfeso, versículos 24 a 28. Apolo é orador persuasivo e realiza bom trabalho demonstrando que Jesus é o Messias. Embora seja muito culto e tenha muito a dar,
sua base cristã é incompleta e ele precisa ser instruído por membros da comunidade. De Éfeso ele vai para Corinto, onde futuramente haverá problemas, entre parênteses, conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 10. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos continuando as explicações do Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento, na sequência natural da Bíblia Sagrada. Então, capítulo 19, do Atos dos Apóstolos, né? O caminho da missão. Na sua sexta parte, não é? As missões de Paulo. Capítulo 19 conta com, vamos dizer aqui, quantos versículos, né, no capítulo 19? Deixa eu ver aqui, deixa eu desmembrar aqui a página, né? Pronto, capítulo 19. Então, primeiro, o capítulo 19 conta com 41 versículos. Primeiro tópico, o Espírito dá a maturidade na fé. Segundo tópico, a fé liberta. Agora, a partir do versículo 21, nós iniciamos a sétima parte do livro do Atos dos Apóstolos, fim da missão, prisioneiro de Cristo. Então, então vamos aqui, primeiro tópico, né? Já na sétima parte, né? A partir do versículo 21, no capítulo 19 do livro Atos dos Apóstolos. Fim da missão, prisioneiro de Cristo, não é? Então, primeiro tópico, segundo, já o terceiro tópico é a partir da parte 7, né? Os dois tópicos são na parte 6. Então, o terceiro tópico é justamente o discípulo no segmento do mestre, né? Quarto tópico, a vida cristã tumultua a sociedade. São 4 tópicos no capítulo 19, né? Exatamente. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 19, então, nos seus 41 versículos, capítulo 19, versículos 1 a 10. Éfeso é o terceiro centro de difusão do cristianismo depois de Jerusalém e Antioquia. Lucas, narrando o episódio dos discípulos, que só haviam recebido o batismo de João, deixa bem claro um ponto fundamental. A maturidade da fé cristã só se realiza por meio da ação do Espírito Santo, que se faz presente pelo batismo conferido em nome do Senhor Jesus. A sinagoga deixa de ser o espaço da pregação. Essa independência é necessária para a maior liberdade e tranquilidade do anúncio do reino. Note-se ainda que reino de Deus e caminho se identificam. Versículos 11 a 20. Lucas mostra que a força salvífica, entre parênteses, versículo 20, do Evangelho que liberta os homens não é a magia. Ao contrário, o Evangelho desmascara a arte mágica que faz justamente o inverso. Aliena o homem, inclusive aqueles que a praticam, entre parênteses, versículos 15 e 16. Especialmente porque nela há interesses econômicos, entre parênteses, versículo 19. O que provoca a verdadeira libertação é a fé, e não atos mágicos, versículos 21 e 22. Estes versículos se caracterizam por uma grande semelhança com a decisão de Jesus em subir para Jerusalém, onde se concretizaria a sua paixão, entre parênteses, conforme Lucas,
capítulo 9, versículo 51. Começa a paixão de Paulo no seu seguimento de Jesus Cristo, versículos 23 a 41. Porque o caminho, isto é, a vida cristã, provoca tumulto, entre parênteses, versículo 23. O livro dos Atos indica de modo implícito as implicações políticas da mensagem cristã, mas acentua o relacionamento do Evangelho com a questão econômica. As comunidades cristãs procuram viver um espírito de partilha que se concretiza na socialização dos bens, entre parênteses, conforme capítulo 2, versículos 44 e 45, capítulo 4, versículos 32 a 37. Como consequência, torna-se cada vez mais claro que os interesses econômicos baseados no lucro são idolatria e se contrapõem ao Evangelho, entre parênteses, conforme capítulo 8, versículos 18 a 23, capítulo 16, versículos 16 a 24, capítulo 19, versículos 13 a 19. De fato, o lucro tira do povo os bens necessários e os acumula para formar o ídolo do capital, manejado por uma minoria privilegiada. Nesse contexto teológico se coloca o tumulto causado pelos fabricantes de lembranças da deusa Ártemis. Glória a Deus, aleluia, felicidade, meus irmãos. Vamos para as explicações do capítulo 20 do livro Atos dos Apóstolos, o quinto livro, na sequência natural da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, já na sua sétima parte. Fim da missão, prisioneiro de Cristo. Atos dos Apóstolos, o caminho da missão, né? Livro Atos dos Apóstolos, quinto livro do Novo Testamento. Capítulo 20, ele já consta aqui na sétima parte do livro do Atos dos Apóstolos, então ele conta com, vamos dizer aqui, quantos versículos, né, no capítulo 20? Exatamente, vamos dizer aqui, 38 versículos. Primeiro tópico, Paulo deixa Éfeso. Segundo tópico, Eucaristia é vida. Terceiro tópico, fidelidade de Paulo. Quarto tópico, testemunho de Paulo. São 4 tópicos no capítulo 20 do livro Atos dos Apóstolos. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 20, versículos 1 a 6. Paulo permaneceu 2 anos e meio em Éfeso, aí esteve preso e, em meio ao sofrimento, escreveu diversas cartas aos Gálatas, aos Filipenses, a primeira aos Coríntios, aos Colossenses, a Filemon e aos Efésios, entre parênteses, conforme introdução à carta aos Efésios. Os companheiros de Paulo, provenientes de diversos lugares, são testemunhas, são testemunho da expansão e da vitalidade do Evangelho. Versículos 7 a 12. O episódio é semelhante a Lucas, capítulo 8, versículos 40 a 56. O primeiro dia da semana, a fração do pão e a ressurreição lembram Lucas 24. A celebração da Eucaristia está relacionada com a ressurreição realizada por Paulo. O Senhor Jesus, do qual se celebra a memória e se anuncia a vinda, está presente na Eucaristia, que dá vida e reconforta a comunidade. Versículos 13 a 16. O fato de ir a Jerusalém para a festa de Pentecostes mostra que Paulo continua fiel observante das tradições do judaísmo, conforme nota em capítulo 18, versículos 18 a 23, versículos 17 a 38. O texto soa como testamento espiritual de Paulo, lembrando de perto João 14 a 17. As palavras do apóstolo e os gestos da comunidade são testemunho da vida fraterna que cimenta a comunidade no espírito de família. Os anciãos convocados são chamados em grego presbíteros.
termo que ainda hoje designa os nossos padres. Mais adiante, Paulo chama de guardiães, em grego, episcopos, palavra que está na origem dos nossos bispos. Glória a Deus, aleluia. Felicidades. Voltaremos à explicação do capítulo 21 dos Atos da Apóstolos no próximo vídeo. Até lá.